ministro Luiz Fux tomou posse hoje como novo presidente do STF, substituindo Dias Toffoli, em mandato de 2 anos. E a ministra Rosana Weber assumiu a vice-presidência. E os partidos terão que repartir recursos entre brancos e negros, já nesta eleição. Guedes cobra a explicação do Ministério da Justiça sobre o monitoramento de preços. E a segunda turma do STF anula a sentença de Moro no caso do Banestado. Proibição do STF em fazer operações policiais nas favelas e no 7 de setembro a população lota as praias. Além da busca e apreensão dos escritórios de advocacia, e para encerrar a semana, o prefeito Marcelo Crivella em um telefonema alvo de investigações. Esse é o resumo com o jurista Kiyoshi Arada. Professor Kiyoshi, o senhor está bem? Tudo bem, Walter. É semana extremamente lotada. E o Rio de Janeiro sempre destaque no fim da semana, né, professor? É verdade. Professor Kiyoshi, só para começar aqui, o presidente do STF hoje, o Luiz Fux, ele falou da substituição em um mandato de 2 anos que ele assumiu que não admitirá agressão e o recuo ao combate à corrupção. Também afirmou que não hesitará em tomar decisões a favor da democracia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o assunto. Eu acho que vai haver uma mudança de cenário lá no Supremo Tribunal Federal com a tomada de posse do novo presidente Luiz Fux, conhecido pela sua vontade férrea de dar combate sistemático a atos de corrupção. Então, nesse sentido, acho que a Operação Lava Jato poderá sair fortalecida, já que ela estava sendo alvo de ataques de uma forma permanente, né? Então, é um novo horizonte que se abre na cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Professor, essa semana também que tem várias situações. Na semana já também teve aquela questão da segunda turma que anulou a sentença do Sérgio Moro, né, do Banestado, por 2 votos contra e 2 a favor. Como é que fica esse processo, professor? Não, eu vejo com muita preocupação, né? Deu empate. E na matéria criminal, quando dá empate, considera-se decisão favorável ao acusado. No caso, o juiz Sérgio Moro teria tomado depoimento e participado das negociações da delação premiada, dos personagens envolvidos na delação premiada, que ele homologou. Então, o entendimento da segunda turma é no sentido de que juiz que homologa a delação premiada, ele não pode tomar depoimento das partes envolvidas nessa delação e também não deve ouvir testemunhas. E então, nesse sentido, houve uma anulação que, ao que tudo indica, deverá ser redistribuído a uma outra vara, a um outro juiz, para começar tudo de novo. Isso pode dar, eventualmente, uma prescrição criminal, né? Já que o caso é de 2003, né? 2003. Professor, que eu acho... mas o... Se é que já não ocorreu a prescrição, né? É verdade. Professor, que eu acho... aqui já tem uma pergunta, né? Olha aqui, o Cojoró está dando boa tarde, professor. Desculpa que eu tenho que quebrar a pauta. Então, Walter, por gentileza, um abraço do Kiyoshi. Então, aqui, fã de cadeirinha, o Eduardo também, lá dos Estados Unidos. E o Eduardo faz uma pergunta, ele falou, escutei o final, professor, que eu acho que ele entrou no programa agora. Mas a troca do Fux, o senhor achou boa? O senhor acabou de falar, mas eu vou repetir a pergunta, que ele disse que ele entrou agora. Eu não entendi, está dando muito eco na sua voz, Walter. O Eduardo, dos Estados Unidos, perguntou outra vez o que o senhor achou da questão do Fux. O senhor acabou de falar, mas ele pediu para repetir. Eu disse que a posse do ministro Fux abre um novo horizonte na Suprema Corte, porque ele é conhecido como aquele ministro defensor de combate sistemático aos atos de corrupção, e também ele não é radical, não é?
ele não é de afrontar o chefe de outro poder, né? Então, eu acho que tende a uma normalização das relações institucionais entre os chefes de Estado e a cúpula do Poder Judiciário. Professor Kiyoshi, a questão do ISP, o Instituto de Segurança Pública, ele informou sobre uma proibição, a decorrência da proibição decretada pelo Supremo Federal. Vou fazer menor a pergunta. Se fazer operações nas favelas durante o período da pandemia, ele proibiu isso, né? E que diz que caiu 76%. Eu confesso ao senhor que mas assim, quer dizer que não tem polícia, não tem, vai ter ocorrência, corre gente, não entendi essa relação. Parece brincadeira essa pesquisa, né? Não precisa fazer pesquisa, né? Se as mortes eram causadas por policiais, à medida que proíbe a ação da polícia, é evidente que a estatística de morte tem que cair. Agora, o que a pesquisa não revela, se houve ou não houve o crescimento da criminalidade em função da inibição da ação policial. Isso é mais importante, né? E isso daí o Instituto não revela. Professor, está aqui um abraço para o senhor que está nos vendo aqui, a Maria Odete. Um abraço para o senhor. Estou passando. O Ronaldo Percê, né? Também está mandando um abraço aqui para o senhor, professor Kiyoshi. A Alessandra e aqui também o nosso amigo Santos Montanado também mandou um abraço para o senhor. E ele a questão, ele está perguntando do Rio de Janeiro, mas essa pergunta que é a questão do Rio, do prefeito. O que eu acho, aqui nessa quinta-feira, o Marcelo Crivella, né, foi alvo das buscas e teve o celular apreendido. Essa operação que investiga o suposto QG de propina da prefeitura do Rio de Janeiro é triste com tudo. Segundo as investigações, o Rafael facilitaria contratos e vantagens, né? Professor, toda semana, seja do prefeito, seja do governador, tem rolo no Rio. E aí pergunta ao nosso amigo lá dos Estados Unidos, né? O que o senhor acha disso? Não dá para cumprir a pretensão do Rio de Janeiro? Está difícil de entender o que você está falando, que seu microfone está causando muita vibração. Mas eu tenho a impressão que você está criticando a criminalidade lá no Rio, em decorrência da atuação ilícita das autoridades públicas, é isso? Isso. Então, realmente é muito triste saber que o Rio se transformou num paraíso de infratores por parte de agentes públicos que deveriam estar à bem do serviço público, não é? Mas, ao contrário, estão tirando vantagens ilícitas, aproveitando esse momento de fraqueza da sociedade, em decorrência da pandemia, não é? Superfaturando equipamentos médicos, implantando hospitais fantasmas de campanha, inclusive, agora cometendo esses outros tipos de desvios de recursos públicos, né? E, infelizmente, até agora, a Polícia Federal não apurou, assim, nada de concreto, né? A não ser contra o governador Witzel, que já está respondendo ao processo criminal perante o Superior Tribunal de Justiça. Professor, e essa questão dos episódios agora que estão acontecendo, parece um replay sobre a apreensão nos escritórios. A Polícia Federal está entrando nos escritórios. Como é que o senhor vê essa situação? Porque teve essa decisão ali do Marcelo Bretas, né? E agora tem 50 mandatos em escritório. Como é que você analisa isso, professor? O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, com a devida vênia, ele está se notabilizando pelas decisões assim que fogem da normalidade, né? Não é usual o juiz decretar busca e apreensão em 50 endereços de advogados
assim em bloco, né? Isso me parece que é o desejo de provocar um espetáculo pirotécnico, né? A sua aparição na mídia, né? Não faz sentido. Isso daí me faz relembrar que no passado não muito remoto havia essas diligências de polícias federais com metralhadora em punho invadindo o escritório de advocacias, né? Para fazer a apreensão de documentos, computadores, arquivos, tudo implicando violação do sigilo profissional, inclusive prejudicando as causas sob o patrocínio desses causídicos vitimados pela violência policial. Tanto é que o ministro da Justiça de então, o saudoso Márcio Tomás Bastos, baixou uma portaria para disciplinar a ação desses policiais. Tá? Porque não pode fazer busca e apreensão com base em mandato judicial genérico. O mandato tem que descrever o objeto da apreensão. Professor, aqui um abraço também, lá do Rio Grande do Sul, do jornalista o Walter Westphal, ele é da CBN, lá do Sul. Está mandando aqui um abraço para mostrar para o senhor, ó. Dá para a gente mostrar agora, na tela ali, um abraço dele. Né? E está ajudando aqui numa outra pergunta, que é sobre a questão das praias, né? Semana do feriado que foi, parece que acabou, perdão. O pessoal foi para a praia, 7 de setembro, até o Walter comentou que lá no sul, tudo que é bar cheio, só tem isso aqui, eu acho. A população aproveitou esse feriadão aí de 7 de setembro, de sábado a segunda, né? E todo mundo foi para a praia. Santos, Guarujá, Maresias, Paracatatuba, ficaram lotadíssimos. Assim como aqueles que não foram às praias, concentraram-se nas calçadas dos barzinhos, nas praças públicas, promovendo aglomerações, promovendo danças, músicas, etc., sem aqueles cuidados exigidos pelo protocolo da saúde. Não é? Isso, eu tenho a impressão que é uma forma de exercitar a liberdade, que é um instinto natural do ser humano. Afinal de contas, nós estamos presos nesse isolamento já faz 6 meses, não é? Então, mais de 6 meses, né? Então, há essa vontade natural de extrapolar a sua liberdade nesses dias de feriadão. Há quem diga, como o Flávio Bolsonaro, de que isso seria um sinal de advertência às autoridades públicas ditatoriais que fica impondo isolamento social. Né? Professor, aqui também estou com um abraço aqui do Eric Antz. Ele é diretor da OAB do Tatuapé. Mande um abraço ao doutor Kiosh Arada, está aqui. E o nosso amigo, o procurador do Estado, Marco Antônio Zito Alvarenga, também está assistindo aqui, que é um deles, né? Inclusive, o doutor Zito foi conselheiro da OAB, né? Tokioshi, e essa questão do arroz, hein, Tokioshi? Agora, o presidente da República disse que ia mandar, fica até chato a gente falar isso, né? O arroz a R$ 47,25. Aí teve lá uma bagunça, o presidente disse que talvez entrar para poder aí ver o tabelamento do produto, pediu que os donos do supermercado tivessem uma certa paciência com tudo. Aí o ministro Paulo Guedes falou que ia interferir. Arroz é mantimento básico. O senhor acompanhou isso essa semana? Sim, eu vi. Agora,
tabelamento não pode existir. O presidente Bolsonaro já negou isso, mesmo porque isso seria furar o seu projeto de agenda liberal, né? Mas eu estou achando que está havendo gente especulando o arroz, porque o setor agrícola ele não foi atingido pela pandemia, entendeu? Operou normalmente, tanto é que este ano estamos produzindo uma safra recorde de grãos, né? Então, deve ter gente no meio aí, são chamados atravessadores, que estão especulando, porque não está havendo falta de produto, não há falta de arroz no país, né? Então, isso daí é tudo uma decorrência dos atravessadores, né? Professor, que eu acho pergunta técnica aqui, eu até ler, pedir licença para ler aqui, para o senhor poder explicar que isso é matéria interessante. Para quem não entende, existe um novo equívoco no redirecionamento da execução fiscal do STJ, que classificou a tese da execução fiscal na hipótese da dissolução irregular da sociedade. Professor, para o empresário entender direito, que é um fator da população, o senhor não quer pincelar o assunto para a gente compreender? O artigo 134 do CTN diz que o sócio ele responde pelo tributo decorrente da prática de ato ilegal, contrariedade ao estatuto ou contrato social. Em outras palavras, o tributo deve decorrer da prática desses atos ilegais. Agora, quando existe uma dissolução irregular, isto é, o empresário não conseguiu pagar os fornecedores, não conseguiu pagar salário, não conseguiu pagar os tributos que deve, então ele simplesmente encerrou, fechou as portas e foi embora, porque da baixa de forma legal, eu precisaria apresentar certidão negativa, que eu não tenho. Agora, para tirar a certidão negativa, eu tenho que pagar todos os tributos. Se eu pagar todos os tributos, eu não preciso encerrar a atividade, eu posso continuar. Então, o que fez o Superior? Ele diz que na dissolução irregular, que é o fato de você encerrar a atividade sem dar baixa, implica responsabilidade direta do sócio, não é? Está equivocado, porque o ato de encerramento irregular, por si só, não provoca a incidência de tributo. O tributo que existe é aquele pré-existente à dissolução irregular. O pior do que isso daí foi estendido para o caso de empresa em regime falimentar. Se bem que o Superior Tribunal de Justiça deixou bem claro que a falência não significa dissolução irregular, mas se houve denúncia por crime falimentar nos autos da falência, aí pode-se responsabilizar o sócio, porque esse ato seria contrário à lei, não é? É um novo equívoco, igual do primeiro equívoco resultante da dissolução irregular de empresa. O que o Código responsabiliza, repito, é aquele ato ilegal contra estatuto ou contra contrato social que gere tributo. Se o tributo existia antes do ato ilegal, não pode haver responsabilização do sócio. Vou dar um exemplo. Um contribuinte que pratica um ato ilegal, importação de mercadorias sem cobertura cambial. Aí, esse ato ilegal resultou o quê? Resultou no tributo. Esse tributo é de responsabilidade pessoal do sócio que determinou que a empresa procedesse à importação de uma forma ilegal, sem prejuízo da sanção penal. Agora, teve essa semana uma questão das igrejas. A Procuradoria-Geral da Fazenda
que é ligado ao Ministério da Economia, recomendou ao governo veto à proposta aprovada no Congresso, que perdoa as dívidas tributárias das igrejas, isenta o pagamento de contribuição. É manobra eleitoral isso? Pode ser. Agora, a grande verdade é que todo mundo tem que pagar tributo. É um dever de todos pagar tributos para que o Estado possa cumprir a sua finalidade pública, prestando serviço público essencial e fazendo a construção de obras de investimento, de infraestrutura necessário ao fortalecimento da infraestrutura do país com vistas ao crescimento econômico. Então, o que as igrejas gozam é a imunidade de impostos. Não é? Agora, imunidade de contribuições sociais só as filantrópicas, que gozam na forma do artigo 195, parágrafo 7º. Então, não há que isentar ou anistiar as dívidas tributárias daquelas entidades. Não é? Eles têm muito que pagar mesmo, porque cada vez que alguém deixa de pagar, a pessoa que está pagando acaba absorvendo o valor que o outro deixou de pagar. Isso é injusto em termos de justiça social, que é um dos princípios informadores da ordem econômica no Brasil. Professor, teve essa situação do procurador do Delanhol, o Conselho do Ministério Público lá aplicou uma pena de censura ao procurador para aquelas mensagens nas redes sociais, né, no caso da eleição do senador Renan Calheiros. O que o senhor acha disso? Ele, na verdade, ele extrapolou, né? No exercício da função não há necessidade de ficar ofendendo a autoridade da República, né? Então, ele extrapolou e ele está sendo punido por isso. Não vejo nada de anormal na atuação do Conselho da Procuradoria-Geral do Ministério Público. Duas para fechar aqui, até uma perguntando Eduardo, né? Que é aluno dos Estados Unidos. Ele vai fazer essa pergunta dele já. Ele falou, professor, sobre a questão do Donald Trump, que agora disse em áudio que um jornalista, que a pandemia teria terríveis, que ele preferiu não falar para a guerra, né? O que o senhor achou dessa situação? É muito parecida com a situação do Bolsonaro? Sim, a postura do governante normalmente tende a minimizar os efeitos da pandemia, né? Mesmo porque ele quer dar uma visão de estabilidade, visão de condições de progresso e desenvolvimento, que é muito importante para a imagem de um político que pretende disputar a reeleição, né? Então, se ele fica contando toda a verdade, aquilo que está no íntimo dele, ele pode até espalhar o medo, o pânico entre a população. Isso pode desestimular, inclusive, os agentes econômicos na manutenção da produtividade, né? Que vai afetar, em última análise, o crescimento econômico do país. Professor, que eu acho para encerrar, o que o senhor achou aqui do Supremo exigir a presença do presidente da República no depoimento? Isso mais que pedindo a sua opinião. Eu acho que isso é inusitado, né? Isso é inusitado, nunca aconteceu isso. Isso daí, eu acho que o ministro que fez uma determinação dessa natureza, ele está mais interessado em aparecer do que à custa de um terceiro, do que realmente cumprir a sua função jurisdicional. Eu me lembro, no passado, que depois de aposentado, o ministro Carlos Veloso foi intimado pela Polícia Federal para comparecer para prestar depoimento, porque num processo tal ele teria agido de uma forma irregular. Aí o ministro Veloso representou ao presidente do tribunal, presidente do Supremo Tribunal Federal, que imediatamente oficiou ao delegado da Polícia Federal de que ele não podia fazer aquilo lá, ele devia dispensar um tratamento devido a um ex-chefe do
Poder Judiciário. Então, foi assinalado local, hora e dia que o próprio ministro Carlos Veloso designou. E o policial é que foi lá, e não o ministro que foi na Polícia Federal. Então, esse pedido aí, essa determinação, eu acho que o presidente não precisa cumprir. O Kojorovski perguntou, se cumprir, se não cumprir, ele também acha a mesma coisa. Você acha que tem algum efeito só político, né, professor? Ele vai prender? Vai prender? Não tem como, né, professor? A ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Onde se viu mandar um chefe de Estado na repartição da Polícia Federal para prestar depoimento? Isso daí é um atentado contra a dignidade do país. É verdade, professor. Olha, acabou de entrar aqui um amigo do senhor, o professor da faculdade lá do Amazonas Direito, professor Kiyoshi, saudosas palestras do senhor aqui, viu? Que terminava a pandemia. Esqueci a palestra no Amazonas, né? Doutor Eduardo Fares, jornalista, por favor, mande um abraço ao meu querido professor Kiyoshi Arada. Professor, o Kojorovski também está mandando um abraço para o senhor. Leopoldo está aqui entrando, vai falar a todos. O Ronaldo, o Eric, que eu já falei, e a nossa amiga ali de Portugal também está aqui nos vendo, a Elaine. Olha, passou a semana, diz aqui o Kojorovski. Vamos ver até a próxima semana como está. O Kojorovski perguntou para o senhor está bem, vai voltar para São Paulo quando, professor? Não entendi nada. Está ruim, né? O Kojorovski perguntou quando você vai voltar para São Paulo. Ah, sim, talvez no fim do ano. Talvez no fim do ano. Professor. Então o Marcelo Campos aqui também. Mandando um abraço para o senhor. Grandes plantações, diz ele. Deve ser pelo que o senhor ter feito as plantações aí também. Professor, eu acho que quero agradecer, que realmente está fazendo muito barulho, mas eu quero agradecer, a gente teve quase 100 visitas aqui agora. Eu lhe agradeço, viu? Espero voltar semana que vem sem esse barulho. Você precisa dar um jeito nesse seu aparelho aí, porque cada semana está mais difícil de entender o que você está falando. Verdade. Uma vibração, parece que tem um monte de marreco aí em seu volta. Entendeu? É verdade, professor. Mas eu quero dar um abraço do despedido, e a próxima semana eu vou tirar os marrequinhos daqui já, com certeza. Abraço, professor. Tá bom, até lá. Tchau.